Caros congressistas, estimado público, na comunicação que fiz em 25 de fevereiro de 2024, ao primeiro Congresso Internacional promovido pela Rede Camões na Ásia e África, centrei-me nos anos em que Camões esteve em Macau. 1562, 1564. Irei, desta feita, concentrar-me sobre o ano em que Camões deixou Goa, em 1562, e porquê esse e não outro ano. Mas antes disso, quero recordar que faz neste mês de março de 2026 20 anos que resolvi sair da minha área de conforto, que sempre foi a área jurídica, para me envolver na investigação sobre a verdade historiográfica da presença de Camões em Macau. Foi no jornal diário Ponto Final de Macau, dirigido pelo sempre atento e diligente jornalista Ricardo Pinto, e nele fiz publicar uma pequena reflexão intitulada Camões nas partes da China, obviamente Macau. Foi desde então que passei a viver obcecado com Camões, a sua obra, a sua biografia, sobretudo a oriental e, claro, especialmente a sua biografia macaense. Posto isto, vamos ao tema. O ano em que Camões partiu para Macau, que será constituída por duas partes. Vamos à primeira. Quem acompanha as minhas intervenções orais e lê os meus livros sabe que a data precisa em que Camões embarcou em Goa rumo a Macau foi em abril de 1562. Eu havia lido em José Hermano de Saraiva, no seu livro de 1977, A Vida Ignorada de Camões, que ele sugeria que tivesse sido em julho de 1563, embarcando nesse ano com os primeiros jesuítas que se vieram a fixar definitivamente em Macau. Contudo, não entrava em pormenores nem justificava a alegação procedimentos que eu considerava importantes para perceber a razoabilidade da alegação, da sugestão. Por exemplo, Zé Hermano de Saraiva nem sequer falava do hipotético capitão-mor com que teria embarcado Camões. Isso levou-me a querer indagar mais sobre os capitães-mores da nau do Trato e em breve tinha nas mãos a lista deles, tirada designadamente de Charles Boxer ou de Lúcio de Souza, da Universidade de Tóquio. Ao olhar para a lista, verifiquei que entre 1562 e 1564, o capitão-mor de Macau tinha sido Diogo Pereira, aí se mantendo nesses 2 anos como chefe titular da feitoria, independentemente do capitão nomeado para a viagem da China e do Japão. Bom, era a regra, e de facto, de 1557 a 1623, este foi um dos 2 únicos períodos em que o Porto de Macau não foi governado pelo capitão-mor da viagem ao Japão. O outro foi em 1616, com Francisco Lopes Carrasco. Ao contrário, como disse, ao contrário do que era a regra, que era a de os capitães-mores da viagem do Japão atuarem como governadores de Macau, tal como era determinado nas suas licenças
ou cartas patente. Bom, Diogo Pereira aportou a Macau como capitão-mor dos portugueses em finais de agosto de 1562, a mando do vice-rei Dom Francisco Coutinho, trazendo carta dele para o rei da China, talvez em instâncias da Companhia de Jesus, numa antecipação curiosa dos desígnios da coroa, que na Armada de 1562 faz chegar a Goa instruções régias para enviar à China uma embaixada chefiada pelo mercador Diogo Pereira. Palavras de Rui Manuel Loureiro. Como se intui, Diogo Pereira gozava de enorme prestígio e autoridade junto dos seus confrades e, simultaneamente, de grande aceitação junto das autoridades chinesas de Guangdong, de quem era principal parceiro comercial e interlocutor na Realpolitik da diplomacia fronteiriça, nas palavras do historiador Jorge Santos Alves. Como Boxer aponta, este período foi de alguma confusão relativamente aos informes e à jurisdição dos vários capitães que por ali se cruzavam, devido ao facto de nem todas as mercês serem idênticas e de alguns dos beneficiados terem apenas direito à capitania da viagem da China sem quaisquer poderes sobre a povoação de Macau. Deve ter sido perante esta confusão que José Armando de Saraiva não sugeriu nenhum capitão-mor com quem Camões pudesse ter embarcado em 1563. Contudo, o que me chamou de imediato a atenção ao olhar para a referida lista foi a indicação de que em 1562 tinha sido o fidalgo Pero Barreto Rolim o capitão-mor da nau do Trato. Este pormenor deixou-me de aviso, pois já tinha percebido que Boxer considerava Pero Barreto como grande amigo do poeta e que tinha sido ele quem o tinha levado para a ilha de Moçambique em 1567. Esta amizade a que Boxer se referia poderia querer dizer qualquer coisa. Lembrei-me então de revisitar a década oitava da Ásia, do cronista Diogo do Couto, e daquilo que ele terá dito na versão extensa, Códices Porto Madrid, sobre o acontecimento. Como a investigadora Maria Augusta Lima Cruz aponta, o cronista diz ali tudo quanto interessa à biografia macaense de Camões, aquilo, pelo menos daquilo que sabemos, e designadamente, acrescento eu, com quem o poeta foi para a China. O que ele narra é que quando Pero Barreto Rolim foi ocupar a capitania de Moçambique, levou Camões consigo para o beneficiar e o pôr em estado de poder ir para o reino, pois o poeta havia ficado muito pobre em resultado da viagem que consigo fez à China, devido à sua qualidade de provedor dos defuntos. Infelizmente, indica erradamente o nome de Francisco Barreto, tio de Pero Barreto, como o governador que terá dado essas funções a Camões, pois trocou pelo nome do verdadeiro, o de Dom Francisco Coutinho. De notar, porém, que esses erros eram comuns à época, erros cronológicos ou por troca, quer de nomes, quer de datas. E a investigadora Maria Augusta Lima Cruz até elenca uma série deles, de que vou só dar 3 exemplos, todos eles ocorridos nesta mesma década oitava. Primeiro, quando menciona no capítulo 6º do livro 6º, Francisco Barreto
como tendo degradado de Goa os brahmanes com pena de galés e de fazendas perdidas. Quando o evento ocorreu, sim, em 1560, no tempo de um vice-rei, de outro governante, o vice-rei Dom Constantino de Bragança, que lhe sucedeu. O segundo erro, quando indica no capítulo 4 do livro 2 a chegada do embaixador do grão turco a Goa, no tempo do vice-rei Dom Antão de Noronha, em vez de do conde do Redondo, Dom Francisco Coutinho, em novembro de 1562. Ou ainda, e este é o terceiro, quando troca no capítulo 4 do livro 6 os nomes de Diogo da Guia em vez de Diogo Lopes. Bom, mas curiosamente também nas décadas 7ª e 12ª há discrepâncias entre uma e outra acerca de quais os manuscritos das décadas que terão seguido nas naus de 1597, etc. e tal, mas isto eu vou poupar-vos, não vou estar a ler isto, vou reservar-vos para consulta na versão escrita desta comunicação. Repito, estes erros, isto é que interessa agora, estes erros ou trocas eram comuns, como também salienta o Visconde de Lagoa a propósito de uma troca de Cambaia por Camboja, que é por ele descoberta, e quando ele diz o topónimo Cambaia é um lapso evidente e frequente na época por Camboja. Bom, reparem, frequente na época. Pois, o Visconde tinha toda a razão. Assim temos, portanto, que, à época, era frequente este tipo de enganos, troca de nomes, de datas, de referências, por distração, lapso e muitas vezes até por ignorância. Já Severino de Faria, o biógrafo de Camões, e também de Diogo do Couto, no ano de 1624, havia verificado que Couto, ao reescrever as suas décadas, cometeu muitos erros, alguns dos quais ele, Severino de Faria, corrigiu, escrevendo assim: errou positivamente em várias minúcias, omitindo, além disso, bastantes particularidades que tinha por costume indicar em todas as outras décadas. Bom, próprio Camões não esteve livre desta mácula. Por exemplo, Luísa Nóbrega refere-se a erros do nosso VAT, que só poderão ter sido, na opinião de Epifânio Dias, cometidos por evidente distração de Camões. Ou, como diz Faria e Sousa, ou por descuido ou por erro de pluma, que é lo mais certo. Como se vê, a troca de Dom Francisco Coutinho por Francisco Barreto, na versão extensa da década 8ª, a que nos referimos, é só mais uma. E é o nome do Conde do Redondo que faz sentido estar ali, pois foi ele que governou o Estado da Índia como vice-rei entre 1561 e 1563. E isto é importante. Porquê? Porque é justamente a ele, o nosso poeta, agradece o emprego numas trovas, conde cujo ilustre peito, dirigidas ao terceiro conde do Redondo, o vice-rei Dom Francisco Coutinho. Nessas trovas, não lhe agradece apenas uma ocupação, agradece também a liberdade. De facto, Camões estava preso, ou em vias de ser preso, como sugere Storck, por dívida de jogo a Miguel Ruiz, cuja alcunha, Fios Secos, enfim, um golpe qualificado no jogo das armas brancas. Essa alcunha traduz bem a fama de espadachim de que gozava, e nessas e agradece ao rei, o poeta agradece ao rei quer a liberdade, quer a ocupação, como já disse. Muito bem. Ao mesmo tempo que, como era de uso da época, o poeta promete louvar-lhe os feitos, enaltecendo-lhe a glória, numa relação de mecenato com o vice-rei.
pertinentemente acentuada por Márcia Arruda Franco. De resto, Dom Francisco Coutinho era o único que pôde ter dado a mão a Camões, para além dos vínculos remotamente familiares com o poeta, acentuados por Jorge de Sena, era parentado com o belicoso e agressivo capitão Miguel Ruiz, a quem Camões devia dinheiro e que o denunciava. Camões pede ao governador da Índia que o desembargue, isto é, que lhe despache o assunto. É o mesmo que pedir que lhe pague a dívida, anota Maria de Lourdes Saraiva, com muita pertinência. E ajunta Storck que o vice-rei pagou as dívidas do poeta e o desembargo da sua roupa e das suas armas realizou-se brevemente. São muitos os autores a relevar esta proximidade entre Camões e o Conde do Redondo. Também Afonso Lopes Vieira abona ter sido, durante o desempenho do Conde do Redondo, o único período que o poeta dispôs de influência junto ao vice-rei da Índia. Bom, portanto, como vimos, tudo se conjuga no sentido apontado. Foi em abril de 1562 que Camões partiu de Goa para Macau a bordo da nau do Trato, capitaneada nesse ano por Pero Barreto. A investidura na governação de Dom Francisco Coutinho, em setembro de 1561, permitiu que Camões fosse desembargado da dívida a fios secos e embarcasse com Pero Barreto como provedor dos defuntos da viagem, em abril de 1562, rumo a Macau. Macau, que já desde 1560 era o interposto exclusivo da presença portuguesa nos mares do sul da China, como muito bem salientou Luís Filipe Barreto. Antes da partida, porém, Luís de Camões apressou-se a entregar ao autor dos Colóquios do Simples e Drogas, de Garcia de Horta, ou mesmo ao editor do grosso volume de Farmacopeia, então em processo editorial, a ode que ele compôs, chamada Aquele Único Exemplo, com que nessa obra única de farmagonesia o poeta exalta o autor e amigo Garcia de Horta e pede ao vice-rei o favor e ajuda para o grão volume que dará na medicina no volume. Embora a obra só tenha visto a luz do dia em 10 de abril de 1563, os preparativos da edição começaram muito antes e com demoras sucessivas, motivadas pela decrepitude do autor, pela doença do impressor João Endeme, que, por causa disso, teve de ser substituído por um seu companheiro, inexperiente, com pouca prática, motivo pelo qual, após longos meses de labor, a impressão foi levada a cabo e acabou por dar à luz extremamente descuidada. Tudo isto na opinião de Storck, Wilhelm Storck, que muito adequadamente não deixa de alvitrar que Camões estava ausente, em tiracolo e coxim, ou então muito ocupado. Bom, é um mero detalhe, claro, mas não deixa de ser curioso como, em finais do século XIX, Storck teve a intuição de que o poeta se encontrava ausente a quando do lançamento do volume das drogas medicinais estava, claro, em Macau. Repare-se que eu disse lá para trás que Camões partiu como provedor dos defuntos apenas da viagem. Porquê? Porque, como se sabe, esse cargo tinha de existir obrigatoriamente em todos os navios. Alguém tinha de acautelar os bens dos mortos e via sempre muitos por doença, naufrágio, batalhas.
Por via de norma, eram os capitães dos navios em viagem que faziam de provedores dos defuntos, como salientou o historiador Joaquim Ferreira. Contudo, uma vez que Diogo do Couto diz que o governador deu esse lugar a Camões, deduz-se facilmente que com a anuência do capitão Pero Barreto, que esse sim o proveu no lugar, mais do que satisfeito de se livrar desse ónus endossado ainda por cima a um literato como Camões, como poeta, sim, digo bem, como Camões, capaz de intervir em escrituras, circunstância que não terá escapado a um perspicaz capitão Mor, como Pero Barreto, que fazia pela terceira vez a viagem. Duas delas, esta era a segunda, como capitão Mor, duas delas como capitão Mor da nau do Trato. Mas a tradição consagra o poeta como provedor dos defuntos dos portugueses do Porto de Macau, do Porto. E temos muitos biógrafos ou comentadores a afirmá-lo, desde Manuel Correia, em 1613, a Severino de Faria, 1624, e a Diogo do Couto, 1615. Por isso acredito que Diogo Pereira, que como vimos foi investido como governador de Macau por 2 anos, de 1562 a 1564, tenha aproveitado o estacionamento do poeta na cidade para lhe endossar também essa responsabilidade sobre os bens dos defuntos da feitoria que ele, como governador, exercia por inerência. Termino assim a primeira parte da apresentação. Foi em 1562 que Camões partiu de Goa e até vimos com quem embarcou e com que cargo. Ficará por Macau os tais 2 anos em que a tradição consagra. Poderia encerrar aqui a minha comunicação, eu já ficaria feliz, ciente de ter cumprido a missão, com uma boa causa, ao que julgo. Mas disse no início que esta apresentação teria 2 partes. Bom, será a cereja sobre o bolo. Ela aí vai, embora seja mais curta. É que, felizmente, para corroborar e autenticar a minha leitura da versão extensa da década 8ª do Couto, temos um outro escrito, aliás, o primeiro escrito do Couto, de 1569, quando ainda um jovem, mas já aspirante a historiador. Nesse ano de 1569, ao fim de 10 anos de milícia no Oriente, portanto, esteve dos 17 aos 27 anos na milícia do Oriente, portanto, onde se dedicou com afinco à carreira das armas, ia de regresso ao reino, então com 27 anos, pedir o reconhecimento e respectiva recompensa. Era o habitual, a busca da honra e do proveito. Este primeiro escrito de Diogo do Couto, editado já no presente século, tão pouco conhecido, foi um presente dos deuses achado por mero acaso numa feira de alfarrabistas ao ar livre no Chiado, num sábado de 2011, numas férias em Portugal. Como sabem, eu estava em Macau, estive lá há 28 anos, numa dessas férias vim cá a Portugal e fui lá ao Chiado, uma feira ao ar livre de alfarrabistas, e encontrei uma preciosidade. Falo do primeiro diálogo de soldado prático que o dialogista, o jovem dialogista, leva debaixo do braço para apresentar ao rei. Já a terminar, o diálogo revela que, resultado da escala em Moçambique, feita em 1569, encontra Camões e com ele pratica e convive, vindo a ser, ele, Couto, o atento recipiente do testemunho do poeta sobre os anos e as aventuras do nosso Camões nos mares do sul da China. Isto é Macau, como veremos.
Na verdade, é Camões que lhe revela os factos com que Diogo de Couto começa o capítulo 25 do diálogo, inteiramente dedicado a explicar o dano que faz a China ao Estado da Índia. Palavras de Coimbra Martins. Bom, faço nota aos mais distraídos por o facto de este primeiro diálogo, soldado prático, não ter nada a ver com o segundo diálogo, muitas vezes muito mais tardio. Perdão, muito mais tardio. Já o nosso dialogista era então cronista e guarda-mor da Torre do Tombo da Índia, pois este que foi editado, foi editado, sim, em 1790 e é o mais conhecido, este segundo diálogo Soldado Prático. Ora bom, de que eu falo agora, este não. Na verdade, o primeiro diálogo Soldado Prático, embora tenha circulado em versão manuscrita na Ásia e no Reino, com grande sucesso, nunca alcançou qualquer publicação em sua vida, segundo a investigadora espanhola Ana Maria García Martín. E só veio ser revelado pela investigação de Coimbra Martins, que, na sua edição do mesmo, dada a estampa em 2001, optou pela designação de O Primeiro Soldado Prático e o restituiu, segundo Ana Maria Martín, como obra autónoma à bibliografia coutiana, com a vantagem de indicar a prioridade da redação deste, sem despojar o segundo diálogo do título consagrado para a tradição literária, segundo diz a investigadora espanhola. Bom, assim, é o nosso conhecido e renomado escritor e diplomata, professor António Coimbra Martins, quem o edita, comenta e publica em 2001, em versão completamente integral. E é ele quem, no capítulo 25, tece comentários muito interessantes que vêm a corroborar aquilo que defendo acerca da leitura da versão extensa da década oitava. Ou seja, graças a este escrito de Diogo de Couto de 1569, mas só agora, em pleno século XXI, editado integralmente, podemos de uma maneira linear e incontornável comprovar que Luís de Camões foi para Macau com Pedro Barreto, o capitão-mor da Nau do Trato de 1562. Na verdade, como tenho enfatizado, é Coimbra Martins que conclui da leitura dos inícios desse capítulo 25 que o capitão-mor João Barreto, aí referido, não é João. Está escrito João em vez de Pero, por lapso do copista. Lapso do copista. Já vimos há bocado, mais um. Pois a personagem em apreço seria Pero Barreto Rolim, muitas vezes designado apenas por Pero Barreto. E que o mencionado Porto da China trata-se de Macau, certamente. Fim de citação. Coimbra Martins, muito lucidamente, acerta no alvo. Mas a coisa não fica por aqui, pois Diogo de Couto revela receios de que, daqui a poucos tempos, a Índia será a China. Se é verdade o que dizem. Reparem na cautela do jovem dialogista, do jovem Couto, se é verdade o que dizem. Como que dizendo que vem do caso como lhe contaram. Quem contou? Quem tinha ele ali à mão na ilha de Moçambique? Camões, claro. Continuando a asserção do jovem Couto, este acrescenta que, se é verdade o que lhe dizem, a Índia não tarda será a China, querendo com isto dizer que o foco principal dos portugueses no Oriente passará da Índia para a China. E só já não é porque a gente da terra, isto é, os chineses, não querem ter mais conversação do que têm, porque não querem de nós, nem de nenhum estrangeiro, mais do que o comércio das fazendas. E não querem que os portugueses façam assento na terra. Palavras de Diogo de Couto. Fantástico como em 1569
sem nunca ter lá posto os pés, o jovem Diogo de Couto consegue obter esta informação fidedigna acerca do relacionamento dos chins e portugueses. Os chineses não querem que tenhamos lá assentamento. Quem leu o meu Camões em Macau, uma verdade historiográfica, sabe que desenvolvi um capítulo inteiro só sobre este tema. A fonte, mais uma vez, é Camões, é sempre a mesma, que lhe disse outra coisa ainda mais inquietante, que foi a informação de que Sua Alteza tem mandado embaixador ao rei da China assentar paz e pedir lugar onde os portugueses façam assento, governado por capitão nosso. Fecha aspas. Que embaixada é esta? O comentador Coimbra Martins não tem dúvidas. Essa embaixada é de Gil Góis, cunhado de Diogo Pereira, investido que foi da dignidade de embaixador pelo vice-rei Dom Francisco Coutinho e que deu à vela de coxinha em abril de 1563. Estava já Camões em Macau. Camões sabia disto e foi ele o informador de Couto, mas, como saiu de Macau em 1564, mais tardar inícios de 1565, antes de saber do malogro da embaixada, a informação que deu a Couto foi incompleta. E é essa que Couto transmite neste primeiro diálogo de soldado prático. Assim, o soldado de Couto, enfim, o alter ego de Couto, faz votos para que não resulte a embaixada que Sua Alteza mandou ao imperador, sem saber que a embaixada, cujo êxito eventual tanto receia, veio afinal a malograr-se. Ironiza Coimbra Martins, mas com alguma piada e com toda a razão. São alguns dos detalhes. Há outros que reforçam a identificação do Porto da China, aqui enunciado neste diálogo de soldado prático, como Macau, e da identidade do capitão-mor desse ano 1562 como sendo Pero Barreto. Devemos-lo a Diogo do Couto e a Coimbra Martins. Eis-me prestes a terminar. Em 20 anos de estudo e investigação dedicados a Camões e ao Oriente, orgulho-me, claro, da evolução das minhas reflexões, que, tendo começado em 2006, derrotaram nos seguintes anos os argumentos simplistas do mitógrafo mora Rui Manuel Loureiro e foram evoluindo até às propostas de 2012 em diante, inovadoras, incontornáveis, almejadas com a mãozinha do historiador Diogo de Couto e do ilustre contemporâneo e conhecido coutiano professor António Coimbra Martins. E, claro, orgulho-me, sobretudo, por notar com espanto, o contraste absoluto entre as minhas descobertas e a relutância imobilista do mesmíssimo mitólogo de 2003, que nada fez por se atualizar, permanece como que, diria, fossilizado, portanto, o termo, nas mesmíssimas teses de antanho, já por mim rebatidas, como também com alguma incredulidade o ouvi online recentemente, no dia 28 de maio de 2025, na Academia das Ciências de Lisboa, e pior do que isso, vê-lo soberbamente a omitir autores que o contradizem, designadamente a mim e às minhas ideias, diametralmente opostas às dele, sobre a presença de Camões em Macau, pondo-me a questionar-me a mim próprio para que serve afinal congressos, colóquios, etc. e tal, se não para o confronto e debate de ideias e divulgação de avanços em determinada área, ainda que não da nossa autoria. É com o silêncio dos opositores que se vai lá. Tudo isto me faz lembrar um dito
da década de 1360, de um dos fundadores das ciências modernas, Nicola Resne, acerca astrólogos, dos astrólogos que pensam que são sábios, mas só fazem figuras tristes. Há mitólogos que são como os astrólogos. Eu, como homem do foro e habituado a apreciar apenas factos, prefiro os historiógrafos. E nesse aspecto sei que estou devidamente acompanhado de alguns dos melhores historiadores nacionais e, claro, das gerações sucessivas de gentes de Macau que sempre acreditaram que Camões esteve na sua santa terrinha. Muito grato pela atenção.